Opa aí pessoal, tudo certo? Esse aqui é o nosso novo projeto, o canal Basquetinho. Aqui nós vamos falar a respeito de basquete, bola, mas mais do que isso, vamos trazer uns vídeos um pouco mais descontraídos para falar a respeito de basquetebol. Você já deve ter me visto em algum lugar falando a respeito de camisas de time, ou então a respeito de apostas esportivas com foco em NBA. Vou deixar os nossos outros canais, aqui no caso Cesta de Trade, e também o Resenha Futebol no link aqui na descrição. Mas se você não é desse universo de apostas esportivas com foco em NBA e muito menos do mundo das camisas de time, bom, espero que me conheça agora aqui no canal Basquetinho, onde nós vamos trazer diversos temas aí pra gente poder estar debatendo a respeito da bola laranja. E no vídeo de hoje, bom, a Copa do Mundo tá chegando, o basquetebol FIBA vem com tudo aí nos próximos meses. E um debate que sempre está em pauta é: será que a seleção ideal europeia ou do mundo venceria uma seleção dita ideal dos Estados Unidos? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vamos escalar as duas seleções ideais, na minha opinião, é claro, e você pode deixar no comentário a sua também, mas acima de tudo, esse é só o primeiro passo de um projeto que eu espero que dê muito certo e que vocês gostem. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal se não é inscrito, pra gente poder estar falando a respeito do nosso basquetinho diário aqui no nosso novo canal. Beleza? Mas chega de enrolação, bora pro nosso vídeo. Bom pessoal, vamos começar aqui montando a nossa seleção ideal dos Estados Unidos e montando a nossa seleção ideal europeia. E aí no final de tudo a gente vai tentar trazer alguns argumentos para ver qual seleção seria mais forte. Lembrando que a gente vai tentar trazer um time que seja possível jogar junto, então a gente não vai enfiar ali, sei lá, 4 pivôs, por exemplo, dos de mais alto nível da Europa, só para poder justificar que eles têm os melhores jogadores. Não, vamos cada jogador na sua posição e tentar justificar o porquê que esse time faz algum sentido e porquê o próprio jogador mereceu uma vaga aqui na nossa seleção ideal. Bora começar aqui escalando a seleção dos Estados Unidos. Essa seleção aqui que eu imagino que fosse ser um pouquinho mais óbvio, apesar do grande número de jogadores de alto nível que nós temos. O nosso armador dessa seleção ideal será Stephen Curry. Por mais que a gente tenha outros grandes armadores que fizeram uma grande temporada nesse ano de 22-23, é inegável que Stephen Curry precisa estar nessa lista, um dos jogadores mais influentes dos últimos tempos, para muitos um jogador top 10 da história da NBA, que é a principal liga de basquetebol do mundo. Então é inegável que Stephen Curry precisa estar nesse time. Se teremos algum outro armador do lado dele nessa escalação, aí é uma outra história, mas se a gente só tem vaga para um, tem que ser o Chef Curry. E agora vamos aqui para nossa segunda posição aqui, a posição de número 4, que é nada mais, nada menos do que LeBron James. Dispensa apresentações. Para quem não é do universo do basquete, o apelido de The King James não é à toa. Então, se você só souber disso e saber que se trata de um dos 5 maiores jogadores de todos os tempos, para muitos um top 2 ou um top 1, ele tem que estar nessa posição, porque apesar dele não viver o seu auge, ele ainda vive um altíssimo nível de basquete, tanto em números e estatísticas, quanto a resultados. Mas acima de tudo, o QI de basquete dele é um dos maiores de todos os tempos, jogador que pode jogar em todas as posições, e por mais que ele tenha começado em outros setores da quadra, é inegável que ele pode sim contribuir na armação ao lado de Stephen Curry, que também não demanda ter a bola 100% do jogo nas mãos para poder ser produtivo. E agora aqui, vamos para a nossa posição de alas. E a gente vai começar, né? Vai abrir aqui com Kevin Durant. Não tem como negar, um dos maiores jogadores ofensivos da história da liga, um arsenal ofensivo absurdo que pode pontuar de diversos lugares da quadra e que, por mais que ele tenha vivido algumas questões aí recentes, principalmente por conta das panelas que ele formou e que fracassou, é inegável que Kevin Durant precisa ter uma posição aqui, tanto pelas suas capacidades ofensivas quanto também pela sua capacidade defensiva. Um jogador muito inteligente que, repito, pode pontuar de qualquer setor da quadra e precisa de uma vaga na nossa seleção ideal. Partindo aqui para nossa posição, mais um ala aqui, né, nossa quarta posição, e aí vai faltar só mais um jogador para a gente compor essa seleção dos Estados Unidos, Jimmy Butler. Essa posição aqui foi a mais complicada de encontrar um jogador, porque eu acho que Stephen Curry, LeBron James e Kevin Durant são incontestáveis. E aqui a gente tem um jogador que, principalmente pelo que ele faz nos momentos decisivos, precisa ser incontestável também. A concorrência foi muito grande, mas o Jimmy Butler merece um lugar aqui por tudo que ele fez, principalmente nos playoffs da temporada 22-23, onde ele quase foi campeão. Quase é um pouquinho de exagero, mas ele foi o campeão da Conferência Leste, onde muitos questionavam o Miami Heat, que teve uma temporada regular abaixo da média. Mas repito, por tudo aquilo que ele mostrou, principalmente nos momentos decisivos, ele precisa de uma vaga nessa decisão. E lembrando, ele é extremamente efetivo no ataque e na defesa. E agora
Vamos finalizar aqui a nossa lista quando a gente está falando de uma seleção ideal, onde os jogadores estarão saudáveis. Anthony Davis precisa estar aqui, um jogador que mostrou que defensivamente é um dos melhores da liga mais uma vez e que saudável ele pode ser uma presença dominante no garrafão também. Nas últimas temporadas ele piorou bastante nessa questão de arremesso de bolas triplas, mas ele não precisa disso para ser produtivo, principalmente com um time desse ao seu redor. Mas mais do que isso, apesar da gente saber que ele tem um teto mais alto, onde ele pode ser mais dominante ou deveria ser mais dominante no garrafão, é um jogador que precisa ser o nosso pivô. Então a nossa escalação ficou a seguinte: Stephen Curry, Kevin Durant, Jimmy Butler, LeBron James e também Anthony Davis. Essa questão aqui das posições na nossa arte, ignorem, porque a gente tem jogadores que podem jogar em diversas posições, como por exemplo Kevin Durant e LeBron James, e o Stephen Curry não necessariamente precisa ter a bola nas mãos o jogo todo. Vamos aqui para nossa seleção ideal da Europa, né? A gente decidiu filtrar os jogadores europeus porque, no fim das contas, é aquele debate mais relevante que nós temos no mundo do basquete. Seleção dos Estados Unidos contra jogadores da seleção europeia. Vamos começar aqui a nossa escalação ideal da seleção europeia com Luka Doncic. Dispensa apresentações, para muitos um jogador de top 10 da NBA, quiçá um jogador de top 5, pode pontuar também de diversos setores da quadra, é uma máquina aí, né, de pontuação, de rebotes e de assistências, tem um QI altíssimo e tá só começando. Luka Doncic será o nosso armador. E agora, para essa posição, eu vou argumentar lá no final do vídeo. Por quê? Porque eu acho que é uma posição bem delicada e que vai gerar polêmica. E por falar nisso, se você acha que a seleção ideal dos Estados Unidos precisa de outros jogadores, deixa nos comentários aqui, lembrando que é claro que a gente está escalando só os jogadores titulares. Bom, vamos aqui para a nossa posição de ala, estamos falando dele, Giannis Antetokounmpo, uma das presenças mais dominantes também da NBA dos últimos tempos, uma máquina física, um pontuador nato e um jogador que está entre os melhores defensores de toda a liga, inclusive já vencendo premiações de melhor defensor do ano, então é muito importante que ele esteja aqui, não só por isso, né, mas também porque é um dos jogadores mais incontestáveis que a gente tem na NBA e hoje seria muito complicado a gente trazer qualquer outro jogador aqui para a posição do Greek Freak. E agora vamos aqui para o nosso garrafão, vamos ter que rechear com dois jogadores ali, né, mais pivôs de origem, mas pelo menos um deles tem totais condições de jogar por fora. Estamos falando dele, Nikola Jokic, para muitos o melhor jogador da NBA hoje, jogador aí, né, que foi o melhor jogador MVP das finais e atual campeão com Denver Nuggets. Todo mundo que começou a acompanhar basquete agora sabe do talento que ele tem, um jogador de muito mais de 2,10 metros de altura, capaz de jogar por fora como se fosse um armador, um QI altíssimo de basquete, uma capacidade de encontrar passes absurda. E mais do que isso, ele não vai se chocar com o nosso pivô Joel Embiid. Repito, já que o Nikola Jokic sabe jogar por fora e o Joel Embiid foi o atual MVP da NBA nessa temporada 22-23, os dois têm que jogar juntos. Joel Embiid, de origem camaronesa, naturalizado francês, está aqui na nossa seleção também como uma das maiores presenças dominantes de toda a liga, e esse garrafão vai dar muita dor de cabeça para a equipe dos Estados Unidos, eu não tenho nem dúvidas, e repito, ele não vai se chocar com o Nikola Jokic, porque, lembrando, a gente está montando um time aqui que seja possível jogar, e acho que esses dois conseguem se complementar bem, e mais do que isso, gerar pesadelos no garrafão da equipe adversária. Então nós temos aqui Luka Doncic, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo e Joel Embiid. Bom, eu acho que faltou um pouquinho de chute aqui nessa escalação. E aqui nós temos um ponto fraco da seleção europeia. Eu serei obrigado a escalar Evan Fournier, jogador ali do New York Knicks, que não esteve presente nessa última temporada com muita frequência, já que ele perdeu minutagem, mas ele simplesmente tem o apelido de FIBA Fournier, porque quando ele joga o basquetebol FIBA, esse cara só falta fazer chover. Um bom arremessador de 3, que sim, caiu bastante de nível nos últimos anos, mas que ainda é um jogador que pode contribuir para que esse time faça algum sentido. Se a gente tem Giannis, Embiid e Jokic no mesmo elenco, a gente precisa de mais um chutador. É o Evan Fournier, e por mais que ele seja claramente um ponto fraco, deixa aí nos comentários qual seleção você acha que é a mais forte. A dos Estados Unidos ou a da Europa? Quem venceria um possível jogo? Por mais que a gente tenha aqui o Evan Fournier como um ponto fraco, a gente tem aqui presenças físicas muito dominantes do lado da equipe europeia. E mais do que isso, a juventude a seu favor. Acho que seria um jogo duríssimo e eu tenho certeza que o solo ou as regras estabelecidas para essa partida seriam preponderantes para um resultado final. Seria o basquetebol FIBA com regras específicas e quadra menor, ou seria o basquetebol da NBA, o basquete
basquetebol do Showtime, com a quadra um pouco mais aberta, mais arremessos de 3, bom, é muito complicado. Eu vou ficar aqui com a seleção dos Estados Unidos, acho que eles têm mais peso e ao mesmo tempo experiência também é um fator relevante, já que apesar desses jogadores estarem muito mais perto da aposentadoria do que do início da carreira deles, são jogadores que ainda vivem um momento técnico absurdo. LeBron James já foi cogitado como MVP da temporada nos últimos 3 anos, ou pelo menos esteve na corrida ali do top 10, top 5, no momento em que ele esteve saudável e em quadra. Kevin Durant é um dos maiores jogadores dos últimos anos, e a gente sabe também que se ele for recorrente na temporada regular, ele também pode muito bem ser o MVP. E o Stephen Curry, há 2 anos atrás, foi campeão da NBA, foi MVP das Finals e entrou no ano retrasado no debate dos maiores jogadores de todos os tempos, então ele não poderia faltar como um jogador relevante para poder impactar e fazer a diferença nesse jogo. Então, meu voto vai para a seleção dos Estados Unidos. Deixa nos comentários se você concorda com essa seleção ideal escalada por mim, se você discorda, e qual você acha que venceria em um confronto. Lembrando que teremos muitos vídeos aqui no Basquetinho daqui para frente. É um projeto que a gente acaba de começar e a gente conta com o apoio de vocês. Muito obrigado pela sua audiência e falou!